nossa Associação Espírita Discípulo Allan Kardec para a palestra de todos os domingos, às 9 horas da manhã. Hoje com a presença do nosso querido amigo Rony Ricardo, que vai nos trazer o tema temor da morte, desgosto da vida e suicídio. Mas antes da gente passar a palavra para ele, como sempre fazemos, nós vamos fazer a leitura de uma página do livro Vinha de Luz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, capítulo 99, que tem subtítulo Nos Diversos Caminhos. Diz-nos Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5: Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Então vamos ver agora o comentário que Emmanuel fala sobre esse ensino de Paulo. Emmanuel nos diz assim: diversas atitudes caracterizam os estudantes da revelação nova. Os que permanecem na periferia dos ensinamentos exigem novas demonstrações fenomenológicas sem qualquer propósito de renovação interior. Aqueles que se demoram na região da letra estimam as longas discussões sem proveito real. Quantos preferem a zona do sectarismo, lançando-se às lutas de separatividade lamentáveis e cruéis? Todos que se cristalizam no eu dormitam nos peditórios infindáveis a reclamarem proteção indébita, adiando a solução dos seus problemas espirituais. Os que se retardam nos desvarios passionais rogam alimento para as emoções, mantendo-se distantes do legítimo entendimento. Os que se atiram às correntes da tristeza negativa gastam tempo em lamentações estéreis. Aqueles que se consagram ao culto da dúvida perdem a oportunidade da edificação divina em si mesmos, convertendo-se em críticos gratuitos, ferindo companheiros, estraçalhando reputações. Quantos se prendem à curiosidade crônica, borboleteiam aqui e ali, longe do trabalho sério e necessário. Aqueles que se regozijam na presunção passam dias urzindo o próximo, quase se fossem inquisidores permanentes do mundo. Os que vivem na fé, contudo, acompanham Cristo, examinam a si próprios, experimentam a si mesmos, convertendo-se em refletores da vontade divina, cumprindo-a fielmente no caminho da redenção. Nossa, quando eu comecei a ler essa página, eu falei, tá tão atual isso, né? E a página lá dos dias de 1940, né? Vinha de Luz, foi escrito já esqueci aqui, 1952, né? Então, está extremamente atual, porque Emmanuel nos fala aqui dessa passagem de Paulo de que a gente deve examinar a fé em nós mesmos. Não está preocupado com os outros, não, está preocupado se a pessoa está crescendo, se não está, né? E ele diz uma coisa também, algumas coisas aqui bastante interessantes também. Tem aqueles que permanecem ainda apegados às demonstrações dos fenômenos. A gente dá isso muito hoje em dia, infelizmente dentro das casas espíritas. Aqueles que só preferem, só dão atenção aos fenômenos, sem se preocupar com o crescimento moral, sem se preocupar com a parte que a doutrina nos ensina, esse aspecto da nossa melhora. Tem aqueles que sectarizam, ou seja, que separam, como nós temos visto isso nos dias atuais. Está se criando movimentos aí dentro do Espiritismo, nada tem a ver com o Espiritismo, separando-nos por ideologias, inclusive políticas, coisas totalmente absurdas com relação à doutrina. Então esses, como ele fala aqui, dormitam, infindavelmente, reclamando proteção divina, mas não fazem essa autoanálise do que eles precisam mudar em si mesmos. E perdem muito tempo também, como ele fala aqui, muitas vezes falando do próximo, tomando conta da vida alheia. E finalizando, ele nos diz que os que vivem verdadeiramente na fé, aqueles que acompanham Cristo, examinam a si próprio, experimentam a si mesmo, convertendo-se em refletores da vontade divina, cumprindo fielmente no caminho da redenção. Nós sabemos que muitos de nós ainda temos uma enorme dificuldade, no qual eu me incluo, de seguir fielmente
esse caminho que Jesus nos ensinou. Mas é uma luta constante, uma luta diária contra as nossas imperfeições, os nossos erros, as nossas falhas. Acho que fique gravado em todos nós a página da manhã de hoje, de que a gente deve buscar essa autoanálise e ver o que a gente ainda precisa ser fortalecido dentro dessa fé que Jesus nos ensinou e que a doutrina espírita nos passa, desde os idos de 1857. Porque também não é normal, não é comum nós vimos nessa pandemia aí a vacilação da fé de nós espíritas, né? Então é um chamamento de Paulo a nós, num momento tão crucial da história da humanidade, lembrando que essa mensagem de Paulo, a época de Cristo, tem 2000 anos, nos exortando a fazermos um reavivamento, como diz os nossos irmãos de outras religiões, da nossa fé. Então é isso, essa é a página da manhã de hoje. E queremos lembrar a vocês que nós estamos seguindo o decreto municipal. Toda vez que atualizo o decreto, eu trago cópia, tiro, coloco ali, com distanciamento social, álcool gel na entrada, aferidor de temperatura lá, álcool gel aqui na mesa, álcool gel na sala de passe, mudamos o trabalho de passe, aplica esse passe agora por trás, para não ficar de frente para o paciente. Então, as cadeiras aí separadas, tomam todos os cuidados de acordo com o que o decreto manda. Porque a diretoria, desde o ano passado, nós prezamos por seguir o que a autoridade sanitária do município diz. Porque, de fato, é ela que conhece a realidade do município de Volta Redonda e a nossa casa suportou muito bem, durante todo esse tempo, fazer as palestras presenciais e transmitidas ao vivo, como são todas as quartas do domingo. Hoje nós estamos transmitindo ao vivo pelo YouTube e amanhã, pelo Facebook, e amanhã nós estamos no YouTube. Então, até começaram com o Rony quando ele chegou, todas as palestras da EDAC, desde março do ano passado, quando a pandemia nos obrigou a fechar as portas, estão no blog do post da EDAC. Todas. Então, nós temos 100 e alguma coisa de palestras lá. Quem quiser rever, é só entrar no blog do post da EDAC, vocês vão ter todas as palestras. Então, finalizando a nossa apresentação inicial, vamos elevar os nossos padrões vibratórios, pedir a Jesus que nos ampare, mentor do nosso amigo Rony, Ricardo, para a mensagem que ele vai nos trazer na manhã de hoje. Que nossa Mãe Maria Santíssima nos envolva no seu manto de amor e bondade. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, que bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. E assim, nós passamos a palavra para o nosso querido Rony Ricardo. Oi? Que tempo de oração mudou ou eu? Não, já festa. Vou tirar. Bom dia a todos que estão nos acompanhando a partir deste momento, aqui na Associação Discípulos de Allan Kardec, a EDAC, nessa manhã de domingo, com um tema que está sempre mexendo os nossos sentimentos, as nossas percepções, por estar sempre em volta dos comentários, de uma maneira geral, das pessoas com relação à morte, e um assunto que é recorrente o ano todo, ainda mais no mês de setembro, devido à campanha de prevenção do suicídio. Então, o tema que a Casa nos destinou para esta manhã de domingo é temor da morte, desgosto da vida, suicídio. Estes assuntos estão na quarta parte de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec trabalhou penas e gozos terrestres. E nas questões 941 e 942, ele abordou esse assunto em temor da morte. Para nós que vivenciamos o Espiritismo, estamos na Casa Espírita há tantos anos, frequentando, participando, a morte vem nos nossos pensamentos e não nos dificulta muito em termos de percepção. Por quê? O Espírito entende mais o assunto, estuda constantemente, continuamente envolvido com os Espíritos, então tem um entendimento, tem a percepção. Mas na questão 941, a pergunta de Kardec é muito interessante, devido também à época do livro, século XIX, ainda com recordações, envolvimento forte da Igreja no meio, principalmente onde estavam os europeus e onde estava sendo lançado
pelo menos a base da doutrina espírita, que era a França. Havia essa percepção, esse entendimento, essa imposição de ideias muito fortes sobre céu, inferno e purgatório. Então, a maioria das pessoas, naquela época, nos dias atuais também, temem muito a morte por ter a impressão, ou a certeza, ou a convicção, conforme a sua forma de ver a vida, que ela pode ir para o inferno. Então, há um temor muito grande por causa do receio, do medo do que eu estou fazendo, de como estou vivendo, e ao partir, na linguagem mundana, morrer, e na linguagem espírita, desencarnar, poderá então ir para esse ambiente denominado pela Igreja de inferno. Temos a parte intermediária, que é o purgatório, também na concepção da linguagem da Igreja, e o céu. Kardec faz essa pergunta porque era, como se pode observar, comum em termos de dúvida. E aí, na 942, ele aborda neste sentido. Essa percepção, com o tempo, ela vai mudando, porque o homem menos materializado, menos afeito à matéria, apegado ao que está ligado ao corpo, consegue se desvencilhar dessa impressão, deste medo, deste temor. E no comentário de Kardec, após a resposta dos Espíritos, ele colocou duas concepções muito interessantes. Nós vivenciamos o homem carnal, voltado para a matéria, para a carne, esse apego muito grande de muitos com relação ao corpo físico, à vida física, e recear separar-se dela. Ainda acha que não está na hora, tem que preparar, mas nós nunca sabemos esse ponto delimitado, porque uma das certezas que nós não podemos deixar de ter é a morte. Desde que nascemos no corpo físico, nós vamos fazer todo um trajeto até culminar em termos de temporada corpórea. E essa sensação dá-se o nome natural de morte. Isso em concepção material. Daí Kardec tem colocado o homem carnal. O homem moral já está mais libertado, mais desprendido dessas impressões, desses receios, dos temores, consegue vivenciar mais o mundo espiritual. Como? Em estudos, em percepções, em vivência, porque muitos que são médios conseguem detectar isso mais facilmente, então não se atemoriza tanto, não preocupa-se tanto. Inclusive a sua passagem para o outro plano, o plano espiritual, geralmente é tranquila, é serena, porque ele logo vai se identificar ou se detectar no mundo espiritual. Graças aos seus estudos, à sua compreensão da vida, como viveu voltado menos para o corpo e mais para o sentido espiritual. Essas são então as duas questões que Kardec trabalhou sobre o temor da morte. Na página seguinte, do Livro dos Espíritos, aí sim começará o desgosto da vida, suicídio. Aí as questões são maiores, irão das questões 943 até a 957, os comentários, as questões que Allan Kardec destinou aos benfeitores espirituais e as respectivas respostas. Nós vamos fazer uma análise de uma maneira mais geral, identificando uma questão ou outra, principalmente a primeira questão e a última, 957, desse conjunto de informações do Livro dos Espíritos. Então, por que se dá o desgosto da vida? Por que acontece o suicídio? Por que ele tomou essa forma tão forte no nosso mundo em termos de ruptura com a vida física? Não esqueçamos que a vida acontece de duas maneiras: física e espiritual. Desde que fomos criados, nós ganhamos
esta condição de estarmos ininterruptamente vivos. Engana-se aquele que vai encurtar uma centelha ou a vida fugindo de um problema, seja qual for, continuará vivo, como os próprios suicidas nos relatam em mensagens divulgadas pela literatura espírita e principalmente no livro Céu e Inferno. Allan Kardec faz então a questão cabal, inicial, muito de encontro ao entendimento. Por que se dá o desgosto da vida? E a resposta dos espíritos foram 3 palavras, e há uma expressão nesse sentido. Primeiro é a falta de fé, é a expressão. Aí vem a palavra ociosidade. E a outra palavra, saciedade. São elas que derivam esse desgosto da vida descambando no extermínio ou no suicídio. A falta de fé, a pessoa não acredita, não se ampara em nenhum credo religioso, não se baseia em nada para entender as dificuldades da vida, revolta-se muitas vezes, rebela-se também, percebe no seu entendimento materialista que tudo acabaria se ele se furtar, se ele eliminar, se ele acabar com aquele problema. E a fé o ajudaria muito, porque seria uma crença, uma convicção que ele traz intimamente de que aquele problema vai passar, ou que ele vai suportar, ou que a coragem vai lhe visitar os pensamentos. Entra a falta de fé como uma das primeiras questões, ou da primeira resposta que os benfeitores deram a Allan Kardec, por saberem que muitos daqueles conhecidos por ateus, ou descrentes, ou materialistas, apegados mais ao corpo, mais à matéria, pensam em romper, em se despojar dessa vida que não acaba, que não cessa, repetimos esse comentário, para então se deparar com outro problema maior. A outra palavra é a ociosidade. A pessoa não se ocupa, não estamos falando do desemprego, nem tampouco daquele que não consegue trabalho, não é nesse sentido. É aquele que não se ocupa mentalmente, que não encontra neste momento, para ele de dificuldade, a ocupação mental. Então, ocioso em termos cognitivos, começa a pensar, e a pensar mal, direcionando o pensamento, inclusive para a sua derrocada, que é a sua morte, a sua ruptura. E sabemos pela linguagem espírita, pelo meio espírita, que estão à nossa volta os espíritos desencarnados, que podem inclusive incutir no pensamento deste sofredor, desse desavisado, pensamentos que vão lhe impulsionar a essa saída desastrosa da vida. Então, maior cuidado, maior percepção à nossa volta, com este termo que está sendo muito divulgado pelo meio psicológico, pelo meio dos estudiosos do assunto, chamado ideação suicida. Quando a pessoa está sempre pensando, e essas ideias vão tomando forma, vão se aglutinando ainda mais neste ser, neste pensamento, povoando de tal maneira que ele não consegue se libertar. Ele tão ocioso está, por não acreditar, não ter a fé, ele se envolve em um emaranhado tão forte que infelizmente ele vai descambar neste processo desastroso que é a ruptura com a vida e a saída da vida física através do suicídio. E a saciedade é a outra palavra que entra também, onde a pessoa não se satisfaz com nada. Tudo ela quer, deseja, aspira, sempre querendo e nada lhe é suficiente. É uma pessoa que também vai contribuir para o desgosto da vida. Por isso que a espiritualidade, os espíritos amigos, os espíritos superiores colocaram para Allan Kardec falta de fé, ociosidade e saciedade como das 3 causas primordiais
que levam ao desgosto da vida e que, consequentemente, ao suicídio. Suicídio por ser o autoextermínio ou a cessação rápida, brusca, traumática de uma centelha que é a vida, causa no espírito um grande problema. Aí vem na questão seguinte, na questão 954, quando os espíritos responderam a Allan Kardec que é uma transgressão à lei de Deus o suicídio. O que é o transgressor? É todo aquele que ultrapassa um limite ou uma condição ou até mesmo um regulamento, ele transgride. E a vida que nos é dada tem que cumprir, pelo menos momentaneamente, o tempo que nós estivermos estagiando na matéria, um curso, um tempo programado, planejado antes de retornarmos à vida física, ao corpo ou à vida material. Não esqueçamos que tudo isso, ao ir de encontro a este planejamento, nós estamos sendo então infratores ou transgressores da lei de Deus. Não há aquele, não tem explicação, não tem as respostas e as questões na sequência de O Livro dos Espíritos, todas elas são unânimes na mesma sequência de resposta. A vergonha moral, o pesar de um sofrimento, o infortúnio do tamanho que visita aquela pessoa, nada justifica a pessoa procurar a porta equivocada do suicídio. Então tem que entender, perceber, buscar meios de se aparelhar espiritualmente, ou como ele entender. Por isso, o Espiritismo, com seu papel de consolador prometido, durante o ano inteiro, ainda mais no mês de setembro, quando ele também trabalha nessa Casa Espírita que nós estamos hoje, nessa manhã, a campanha do Setembro Amarelo, que vem a ser uma campanha que surgiu no mundo do ano de 2014 para o ano de 2015. No Brasil, vem sendo patrocinados os anos todos por entidades, e as duas que começaram junto ao Centro de Valorização da Vida, CVV, é a ABP, a Associação Brasileira de Psiquiatria, e o CFM, Conselho Federal de Medicina. Por percebermos, então, que se trata de um problema de saúde pública mundial. Vem acontecendo, as estatísticas todo ano apontam cada vez mais de um número maior, e dentro da psiquiatria, um dos problemas dos transtornos mentais que ocasionam e que contribuem ainda mais para esse ato desastroso é a depressão. Por isso, esses órgãos, com a sua competência, desenvolvem todo mês de setembro essa campanha para prevenir, para alertar, para indicar os problemas e ainda mais. No nosso território nacional, temos ações em termos de saúde pública. Para isso, foi criado em 2019, através do governo federal, uma lei, um regulamento que estabelece ações públicas. Então é a Lei 13.819, que trata da prevenção da automutilação e suicídio, disponibilizando nos CRAS, nos postos de saúde, atendimentos profissionais voltados para estarem aparelhados ou com capacidade de ouvir este ser que pode chegar lá pedindo ajuda, aconselhamento, um acompanhamento. Ainda bem que nós temos, pelo menos, essa ação mais voltada, de uma maneira mais incisiva, mais prática para o problema. Apesar da pandemia, dos recursos que ficaram fechados, limitados, essa lei está em vigor. Repetimos, para prevenir, porque aí nessa lei nós observamos um termo que tem ocasionado muitos danos nessa faixa etária que está, muitas das vezes,
em altos índices estatísticos, que é a faixa etária da adolescência e juventude. Nas estatísticas, são os maiores números de suicídios são dos jovens. E começam neste termo comentado inicialmente, que é termo integrante da lei: automutilação. O jovem começa com pequenos furos no corpo, geralmente na região do pulso, com pequenos cortes, e a família não observa. Trancado em seu quarto, envolvido com redes sociais, essa infelicidade que nós não vamos citar para não relembrar que houve pela internet há 4, 5 anos atrás, de uma conexão que eles faziam através de um jogo. Isso foi para o mundo todo, buscando jovens desavisados e levando as famílias ao desespero e ao luto. Tudo falta de observação, de maior vigilância e de acompanhamento daquele que carece e que necessita de um olhar mais estreito, mais continuado, quando o jovem está diferenciado em seu comportamento. Mudou a atitude, mudou a forma de agir, de se comportar, social e familiar. Observemos. Trabalhamos durante muitos anos em sala de aula, muitos anos atrás, hoje aposentado, mas acompanhamos isso em sala de aula. Desabafos de jovens que intencionavam, que tentavam, que inclusive estavam já em ações da automutilação. É um problema gravíssimo. Por isso, repetimos, essa lei veio tratar neste sentido da automutilação, da forma que ele encontra de se punir ou até mesmo de enveredar para essa saída da vida física. Nas questões na sequência, estamos comentando de Livro dos Espíritos, nós temos outra muito interessante, que ela tem um aspecto geral, mas ela é bem setorial, que é a 953. E aquele que na iminência de um perigo elimina a sua vida na intenção de resolver o problema. Estamos colocando com as nossas palavras. A resposta dos Espíritos também engana-se. É um suicídio. Porque poderia esperar o termo final, o termo de cessação de sua vida. E se nesses últimos momentos aparecer ajuda? Nesse caso, vamos exemplificar, por exemplo, que está pegando fogo em um prédio. E a pessoa está lá na sacada, se joga ou não se joga, pula ou não pula. Pode, nos minutos, na sequência desse tempo que ela está lá na sacada, um bombeiro abrir a porta e acudi-lo, socorrê-lo. Tempos atrás, no prédio de São Paulo, a escada Magino já estava sendo colocada, os bombeiros já estavam chegando num prédio público em São Paulo que estava pegando fogo. Tinha acontecido incêndio neste prédio e as pessoas que eram moradores do prédio, estavam se jogando do prédio. O socorro estava chegando, isso a televisão mostrou, tem muito tempo atrás isso, mas apenas para exemplificar a questão 953. Pode, nos minutos, pela sequência, chegar o socorro. Então ele antecipou uma saída de uma forma trágica, mas pelas portas do suicídio. Logicamente, se ele não conseguiu pular ou terminou ali, era o seu momento derradeiro. A cessação de sua existência física através de uma prova, de uma expiação escolhida pelo Espírito ou programada para o mesmo, que ele terminaria ali através de um incêndio, de um fogo. Não sabemos a condição de cada espírito. Mas, de uma maneira geral, as provas e expiações que terminam de uma ou outra maneira estão catalogadas no plano espiritual para o espírito reencarnado ou reencarnante em uma vida futura expiar ou provar por essa passagem. Há muitos anos atrás, isso é uma história antiga, talvez os presentes não lembrem, mas vamos recordar. Em 1961, houve um incêndio em Niterói, em um circo. Muitos que estavam lá assistindo o espetáculo circense morreram pelo fogo, queimados.
foi uma das tragédias, como aconteceu na década de 70 também, o edifício Joelma, que pegou fogo, muitas pessoas morreram queimadas, o Andraus. Mas com relação a esse circo, na década de 60, lá na cidade de Niterói, na sequência, tempos depois, veio a mensagem do Espírito, através de Chico Xavier, esclarecendo por que se deu a tragédia pelo fogo no circo em Niterói. Estavam lá reunidos todos aqueles que contribuíram, que participaram do Circo do Martírio na antiga Roma e que, reunidos neste momento, ou foi programado ou estava exatamente no planejamento reencarnatório deste agrupamento terminar a sua vida, a sua estada terrena, que é temporária, através do incêndio onde todos morreram asfixiados ou queimados. Explicamos aí então que tem o tempo para tudo, para a condição. Engana-se aquele que antecipa diante desse período iminente, porque ele entrará no plano espiritual como suicida. Na sequência das questões, nós vamos encontrar outra também muito comum, principalmente no meio juvenil, que é 956, quando foi perguntado por Allan Kardec: e aquele que, na intenção de reencontrar aquele com o qual, aquela com quem convivia, a sua companheira ou seu companheiro, e encurta a existência ou termina pelo suicídio? E a mesma resposta também equivoca-se, porque não encontrarão. Para isso nós vamos ilustrar esta resposta dos Espíritos da questão 946, quando aquele que pensa encontrar aquele que conviveu, ou aquela com quem conviveu e desencarnou, perdeu, pensa em se matar para reavê-la, ou reavê-lo, reencontrá-lo, ou reencontrá-la. Para isso nós temos no Céu e Inferno, na segunda parte, nos exemplos, a história trazida por Allan Kardec de uma evocação de espíritos que se envolveram dessa forma, pelo suicídio, pela paixão e pelo desespero. Tem a história de Palmire, Senhor B e Senhor D. B de bola, D de dado. Palmire casou com o Senhor D. Desgostosa, não era feliz e era apaixonada pelo Senhor D. Combinou com o Senhor D os dois se matarem, suicidarem, na esperança de ficarem juntos no plano espiritual. Assim fizeram, deixando o Senhor B sozinho, arrasado com a morte, com o adultério da esposa, e que ainda contribuiu junto ao amigo, o Senhor D. Eram amigos, o B e o D. Na evocação, na sessão mediúnica, na sessão espírita, foram trazidos espíritos, Palmire e Senhor B. Estavam juntos e não se observavam. Não se identificaram como espíritos devido ao distanciamento espiritual, mesmo próximos evocados, mas distanciados mentalmente, não haviam se reconhecido, não se reaviram no plano espiritual, devido ao distanciamento, pela condição de suicídio. A repercussão, o tormento instalado em seus pensamentos, mas conseguiram ser levados a essa reunião e davam os seus depoimentos de suas condições espirituais. Ela, no caso, amparada como uma noiva perdida em seu pensamento, um pouco mais refeita para trazer a mensagem de sua decepção, e ele, o outro espírito, da mesma forma, mas repetimos, não se identificaram, não se reviram no plano espiritual. E a 957, encerrando esse conjunto das questões do desgosto da vida, suicídio, vem aquela pergunta onde Allan Kardec faz de uma maneira geral, mas a pergunta certeira para quem quer entender
ou ter a percepção do que se dá ao espírito suicida. E ele perguntou ao espiritualidade: quais em geral são as consequências para o espírito suicida? Com as nossas palavras dessa questão. E responderam os benfeitores espirituais, muito gerais. Ela vai variar de caso para caso, de espírito para espírito. Muitos observarão imediatamente, expiarão a própria falta na sequência. Outros ficarão perdidos nos seus despojos materiais durante tempos, inclusive séculos, conforme foi a sua saída abrupta da vida física. Vamos apenas repetir: conforme a condição do espírito e o ato causado. Mas Kardec traz através dos espíritos, inclusive essa palavra está em itálico, diferenciado nas traduções do Livro dos Espíritos. Mas uma condição todos experimentam, é o desapontamento. Em outras palavras, quando então eles recobram o pensar, ou a percepção, ou o pensamento, e vão se identificar vivos. Então eu não morri. Aí vem o remorso, vem o arrependimento, em muitos o processo da repercussão do ato causado, seja pela arma de fogo, seja pelo enforcamento, seja pelo envenenamento, qual foi, aliás, a maneira buscada pelo sofredor, ele encontrará então essa palavra repercussão no seu pensamento. Por quê? Uma vez ligado ao corpo pelo espírito e rompido bruscamente, antes da hora, estes elos, estas vibrações são tão fortes que essa impregnação ainda estará no pensamento. No tempo que ele ainda estaria estagiando no tempo da carne, na matéria, ou até mesmo no ato causado conforme a estrutura ou a maneira que foi tão trágica, está para o espírito. Então, por isso precisamos muito alertar, explicar, porque são os espíritos que vêm com as mensagens, tanto lá em O Céu e Inferno, ou os demais livros pela literatura espírita, como nós temos Memórias de um Suicida, trazido pelas mãos de Ivone Amaral Pereira, por um suicida reconhecido, que foi Camilo Castelo Branco, que ficou com o pseudônimo no livro de Camilo Cândido Botelho, e este livro também foi revisado pelo espírito Leon Denis. Lá está toda a trajetória de um espírito suicida, como ele chega, como se refaz, como ele se reequilibra para voltar às futuras vidas, às futuras programações reencarnatórias. Mas que temos que destacar ainda mais é o alerta que o Espiritismo traz por instrução, por esclarecimento, como doutrina consoladora, que vem cumprir no seu tempo o papel de consolador prometido em termos de esclarecimentos. É um assunto, torna-se impactante, não é fácil para ouvir, para ler ou para buscar sobre ele qualquer apontamento ou qualquer anotação. Porém, é preciso trazê-lo à baila em termos de comentários. Em nossa vivência espírita de tantos anos, de palestras presenciais, escutamos muitos depoimentos, inúmeros, tal qual nosso prezado Robinson Pereira, que está presente, deve ter ouvido também. E diversas vezes, inúmeras vezes, perdemos a conta, mas vamos contar primeiro as histórias, para vermos como realmente tem um propósito. Naquele dia, naquele horário, naquela semana, aquela casa espírita havia disponibilizado tema
desgosto da vida ou valorização da vida, ou neste sentido para levar ao público presente sobre desgosto da vida, ou o fato ou ato suicídio. No final da palestra vem a pessoa desabafar. Ela não sabia como. Ela foi levada naquela noite, naquela manhã, naquela tarde, no momento que aconteceu, à casa espírita. Porque sugestionada com o seu pensamento, ela já estava idealizando a ideação suicida. Essa tragédia para si. Já havia pensado ou pensado a tarde toda, ou já havia programado, mas entre pensar e agir, nessas brechas que a própria pessoa, graças a Deus, lhe dá, os benfeitores atuam. E incutem as boas ideias, e vem um amigo, vem a sugestão, ele mesmo, por foro íntimo, por livre arbítrio, escolhe sair e pedir ajuda. E foi à casa espírita. Estava lá sentado ouvindo a palestra. E no final, reconfortado, reequilibrado, ele veio, ele encontrou alguém para desabafar. Não foi uma história, foram inúmeras, perdemos a conta. Mas temos uma muito emocionante, de muito tempo atrás. Na primeira fileira estava uma jovem, chorando o tempo todo na palestra que divulgávamos em um outro estado, fora daqui da nossa região, sobre este problema, sobre essa temática. E a jovem chorava o tempo todo da palestra. No final, a amiga dessa jovem veio até nós, ela já era frequentadora, se apresentou. A jovem, um pouco mais equilibrada, mais acalmada, também conseguiu falar um pouco mais. Qual é a história? Ela, vivendo em uma cidade universitária, com depressão, vivendo em uma república desgostosa da vida, pensava a tarde toda em se auto-eliminar, buscar o suicídio. A amiga espírita, lembrando dela, lembrou tanto que resolveu ir lá na República, vê-la. Ao chegar, ela, encorajada, desabafou com a amiga, que estava programando se exterminar. A amiga, vem comigo. Vem comigo, insistiu muito, ela não era espírita, nunca havia ido a uma casa espírita. A amiga insistiu, a amiga teria que ir mesmo à casa espírita mais tarde, a levou à casa espírita, sem saber o tema que estava programado, apenas para levar o refrigério, acalmar aquela outra jovem, sua companheira, que desabafou, que pediu ajuda. E que estava, então, naquela noite, naquela tarde, sentada, ouvindo as consequências, o ato desastroso que é para o espírito imortal, o suicídio. E vem, então, encorajada no final desabafar, comentar e dizer o bem que ela recebeu ao adentrar, pela primeira vez, a casa espírita, em um momento crucial de sua vida, onde ela intencionava, na tarde, em sair da existência. Não foi só essa história. Tempo passou. Voltamos em uma jornada de palestras à mesma cidade. Reencontramos com a amiga espírita da outra jovem, e a nossa curiosidade aguçada logo perguntamos: porque nunca mais esquecemos a história. E a sua amiga? E a resposta: ela está muito bem. Você não imagina como ela melhorou, como ela está bem.
falamos e pensamos e relembramos a história. Graças a Deus. Este é o papel do Espiritismo. Em aconselhar, em orientar, em esclarecer, acalmar os corações, orientar vidas, inclusive os desencarnados, que uma vez no processo de mais entendimento são trazidos às reuniões mediúnicas ou às reuniões privativas para entender se o estado em muitos dos suicidas vem pelos benfeitores amigos. E a maior parte que consegue se comunicar ou trazer o seu relato de como se encontra, traz a mesma evidência, o remorso, o arrependimento pelo ato causado, o pesar de ter deixado a vida, que apesar da decepção ou do sofrimento, o levou à condição ainda maior, ao se deparar em continuidade ou vivendo e com outro problema, com outro agravante, no caso, impregnado em seu pensamento, que foi a saída trágica através do ato do suicídio. É um assunto que mexe com os nossos corações, com os nossos pensamentos, emocionamos quando relatamos as histórias ouvidas deste ou daquela que estava lá presente e veio no final com seus desabafos, com os casos na família ou acontecidos com alguém muito próximo, ou com ela própria, e que em alguns casos consegue desabafar de uma maneira autêntica, e quando não, busca a história de um semelhante, mas na realidade era ela mesma. Vamos nos nossos minutos finais, e é importante nesta manhã destacar este papel do Espiritismo em termos de aconselhamento para todos nós. E nas mensagens que vêm dos Espíritos, de uma maneira geral, todos aconselhando para esse ato desastroso, orientando-nos sobre esse aspecto, pedindo-nos para somarmos a todos que trabalham, os formadores de opinião, neste aspecto, que é acalmar os corações desalentados, acalmar os pensamentos de um, de outro, levando a palavra. Graças a Deus, o Espiritismo vem cumprindo seu papel hoje, com este boom que aconteceu através da mídia, através das lives. São N palestras, é só buscar qual o canal, qual o aplicativo que ele vai acessar ou vai acompanhar a live ou a palestra virtual disponível. E neste mês nós temos N companheiros nossos trabalhando no mesmo aspecto, falando de prevenção da vida na ótica espírita. Se não tem condição de vir presencialmente, é só buscar o seu celular, ou quem tem um acesso no caso do computador, ou pelo outra aparelhagem que tiver disponível à sua mão, poderá ouvir, acompanhar, para se aconselhar e também ser aquele que poderá ajudar alguém ao seu derredor com estes pensamentos ou a ideação, de maneira a socorrer, acudir e orientar. É o papel do Espiritismo, é a proposta de uma doutrina redentora de almas, que trabalha o ser, o pensamento, o imortal, a imortalidade. Estamos num estágio breve, temporário numa matéria. Regressaremos à verdadeira pátria, a pátria espiritual, e conforme os relatos dos Espíritos, dentro de uma programação dada a cada um de nós para o tempo de vida física necessária para algum ajuste, alguma melhora, e todos nós, sempre, a maioria de nós, nunca retrocederemos. Poderemos estacionar, mas sairemos daqui com algum conhecimento, alguma assimilação favorável ao nosso espírito imortal. Graças ao Espiritismo, quanto de nós temos as informações, as orientações tão boas, tão equilibradas, tão favoráveis para entender as adversidades que a vida nos apresenta. Entendendo por que é necessário o sofrimento,
Por que estamos também em um mundo de provas e expiações? Porque é para o ser a condição chamada evolução. Porque o Pai de amor e bondade, ao nos criar simples e ignorantes, destinou a todos nós a mesma trilha chamada progresso, onde nós vamos culminar no estágio evolutivo pleno, na condição de pureza espiritual, não necessitando mais reencarnar. Por enquanto, precisamos então estagiar, passar pela matéria para as apreensões, os aprendizados, a escola que nós frequentamos em termos materiais. Ao desencarnarmos, continuaremos os nossos estágios no plano espiritual. Estágios estes semelhantes ao que estamos aqui, aprendendo, revendo, conhecendo, assimilando novas condições para o espírito. Por isso, engana-se aquele que pensa em se esquivar de um problema, porque se deparará com outro, pela continuidade, por ser uma das bases que o Espiritismo traz tão bem para todos nós, entre um de seus princípios, a imortalidade da alma. Que fique para nós, então, nesta manhã de domingo, os nossos comentários sobre o temor da morte e também desgosto da vida, suicídio. Pensemos sempre no bem que faz a condição que dá ao ser quando ele busca uma leitura, uma companhia agradável em termos de conversa, desabafar, pedir ajuda no seu momento de dificuldade. São orientações que são trazidas para todos que necessitam, principalmente no momento pandêmico que vive o mundo, onde a depressão tem alcançado ainda mais irmãos nossos de caminhada. Uma mensagem pelo celular: como está bem, está sumido, o que está acontecendo, como vai, que não possa ser presencial, mas vamos ver o que está acontecendo, uma conversa, uma orientação, um aconselhamento e, se possível, mesmo com as limitações, o momento presencial, conversando com a pessoa, mantendo o distanciamento, mas buscando aconselhar, prevenir e ajudar a pessoa necessitada quando se trata de uma pessoa de relacionamento estreito, familiar, que precisa de ajuda. A campanha Setembro Amarelo que diz: peça ajuda, fale. Muitas vezes a pessoa vai se calar, vai se fechar. Observando, vendo o comportamento diferenciado, faça a abordagem de uma maneira discreta, mas tente rever ou encontrar essa pessoa que está de uma maneira diferenciada do seu normal, no caso, numa reclusão ou num afastamento maior do que seria o programado ou dentro de uma normalidade, aspas, que nós estamos vivendo no nosso. Com a permissão de Deus, assim cumprimos a nossa agenda desta manhã, desejando a todos os presentes, encarnados e desencarnados, votos de muita paz, serenidade espiritual, o aconselhamento que os benfeitores sempre nos trazem para que tenhamos em pensamento, nos momentos difíceis, uma companheira sempre à nossa volta, que é a prece ou a oração. Poucas palavras ou palavras direcionadas ao Ser Superior ou ao Pai vão nos acalmar, nos alicerçar em bons pensamentos e nos redirecionar à vida, à existência, à nossa programação. A todos, votos de muita paz.
Agradecemos a presença de todos os internautas que estão nos acompanhando aí pelo Facebook ao vivo, de vocês aqui no salão, casa cheia hoje. Continuando a nossa programação de Setembro Amarelo, quarta-feira, nós teremos a presença da Raquel Lima aqui com o tema Bem-aventurados aflitos. Então o mês de setembro todo é dedicado a essas palestras. Não foi por acaso que ano passado, quando a diretoria estava formulando a escala desse ano, que nós colocamos o Rony nesse mês de setembro, porque o Rony é um grande conhecedor do assunto suicídio e é um profundo conhecedor das obras de Rony do Amaral Pereira. Então, como ele disse aqui, aqueles que quiserem buscar nas mídias sociais, na internet, as lives dele, as palestras dele, que eu acompanho sempre, sobre Rony do Amaral Pereira, vocês irão realmente se inteirar bastante da vida dessa fantástica médium que viveu aqui pertinho da gente, né? E depois foi para o Rio de Janeiro. Agradecendo então a presença de todos vocês, lembrando que nós vamos chamando para o passe, de acordo com, só temos 4 cadeiras lá, então os 4 passistas, se sentirem em melhor condição, daqui a pouco se dirigem a uma sala de passe. E eu estava até conversando com o Felipe antes, nós já estamos pensando, a partir do domingo que vem, abrir mais uma cadeira de passe ali, já que a casa está enchendo, graças a Deus, e também colocar pelo menos mais uma fileira de cadeira aí para atender melhor a vocês, mantendo o distanciamento, tudo de acordo com o decreto. E nós estamos fazendo aí um levantamento para a gente mexer na nossa cozinha, né? Que é o ideal do pessoal se comer da sopa, né? De melhorar aquilo lá. E a gente vai precisar realmente de recursos. Nós temos algum, mas não é muita coisa. E a partir do momento que nós tivermos esse orçamento, vamos começar a divulgar e vamos lançar uma campanha. As pessoas ajudem com aquilo que puderem, ok? Mas daqui a pouco a gente vai estar divulgando isso. Então vamos encerrar essa primeira parte, agradecidos a Deus por essa oportunidade de aqui estar na nossa casa, aprendendo um pouco mais, agradecer a presença do Rony e Ricardo, que Deus possa abençoá-lo, a sua família, bem como a todos aqui presentes, aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo mal, porque são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Com essa prece, nós damos por encerrada a primeira parte, passando para o trabalho na Câmara de Paz. Muita paz a todos e um bom domingo.